Ver. Nós temos a satisfação de apresentar hoje a palestra do nosso prezado amigo Roberto Anisto, que está trazendo uma coleção, no mínimo, inusitada para a nossa história, de envelopes de luto na filatelia. Roberto, você tem a palavra para falar sobre isso. Tá joia. Boa tarde a todos. Eu já apresentei uma coleção da outra vez chamada Sepulturas e Cemitérios. Aí o pessoal achou bastante interessante e eu resolvi montar uma coleção de selos e envelopes de luto. A princípio seriam envelopes de luto. E isso começou quando eu comprei, por curiosidade, aqui na Sociedade Filatérica, um envelope com as bordas pretas e me falaram envelope de luto. Aí eu acabei indo pesquisar, saiu uma coleção. Essa coleção não está completa, estão faltando muitas peças dela ainda que estão chegando. Eu vou fazer uma outra remontagem. Trouxe hoje ela aqui por várias razões. Uma é mostrar esse trabalho, ela vai participar da Abrapex. Outra é encontrar nela algumas coisas para serem melhoradas. E isso a gente vai fazer porque ainda há tempo bastante para ir lá. E para falar de envelope de luto, ou selos de luto, nada como a gente conhecer um pouco da história, né? O seu pendrive não quer trabalhar. Pronto, o de baixo é o contrário, né? Então vamos lá. Os envelopes de luto são um capítulo à parte na filatelia. Ele começa com uma prática centenária. Como é que se dá uma notícia de que alguém morreu? E como é que essa notícia é recebida? Por que surgiu esse tipo de envelope? Então ela serve para várias coisas. Eu capturei na internet alguns trabalhos falando sobre o luto e condolências em filatelia. Então ela diz, o envelope de luto serve para várias coisas. Comunicar o falecimento de alguém, comunicar o funeral de alguém e agradecer também as condolências. E isso é mostrado em toda uma história. No geral, o envelope de luto era utilizado por um ano, até por um ano da família. Uma exceção que é a Rainha Vitória, que a gente vai falar um pouco dela aqui. Quando que surge a carta de luto? A carta de luto surge, eventualmente, quando surgiu a carta. Então, por exemplo, em 1818, na Sardenha, na Itália, o correio vendia folhas prontas, eram chamadas de cavalinhos da Sardenha. Existem relatos que há essas cartas comunicando o falecimento ou luto, mas sem que houvesse ainda uma metodologia, tá? Onde a gente podia ver lá fora o que aconteceu. Não achei nenhum. Se alguém achar, a gente compra. O professor Pasquale está com problema. Tá? Em seguida, o Mulready, ele na mesma época que surge a reforma postal da Inglaterra, ele faz os envelopes, né? Ele cria esse envelope chamado Mulready. E também existem relatos que os Mulready também serviram para se comunicar o falecimento, o luto, a condolência e para agradecimento. Eu não encontrei, eu fiz uma busca na internet, não que a internet seja o repositório da sabedoria universal, mas ele tem muita coisa. Eu não achei nenhum Mulready de luto, mas há relatos de que existem também, porque com certeza as pessoas escreviam cartas já nessa época. Veja que o correio ele surge muito antes do selo. E começa aqui algumas citações das cartas de luto. Eu peguei da literatura. 1839, Charles Dickens, um grande escritor inglês, ele escreve um livro chamado Nicholas Nickleby. E ele fala de uma carta de luto, ou seja, alguém dentro do romance que ele escreve abre uma carta de luto. William Thackeray, ele é da Romênia, ele também fala de uma carta de luto no envelope dele, no romance dele. Mais ainda, desculpa, o selo é da Romênia, desculpa. O selo é da Romênia. O romance é o Vanity Fair. Aqui, Charlotte Brontë também escreveu um livro, tá? E ela traz a personagem principal, recebe a carta de luto, lê a carta de luto, mas fica extremamente feliz porque ela recebe na carta de luto a notícia que ela recebeu uma herança. Então, se a carta de luto de um lado deixa triste, de outro lado, ela pode trazer uma notícia feliz como essa aqui. Na pintura, a gente encontra algumas telas. Aqui a tela original de 1844, o pintor é o Richard Redgrave.
O título original dela seria A Governanta. E ela está segurando na mão uma carta de luto. Então, também em 1844, ou seja, 4 anos após o surgimento do penny black, existe já uma pintura trazendo uma carta de luto. E essa de um outro pintor, o Hicks, em 1863, 23 anos após o penny black. Esses quadros aqui são interessantes. Um quadro está desaparecido. É uma coletânea de 3 quadros, a Missão da Mulher. E aqui, por exemplo, a companhia do homem, do marido dela, ele está segurando na mão uma carta de luto. Olha a borda preta da carta de luto, porque aqui já começa a haver uma certa normatização desse tipo de carta. Então, a carta de luto ela é citada já na literatura e é citada na pintura. Fala-se também por que o correio inglês, ou por que houve a reforma postal inglesa. Veja, as pessoas recebiam uma carta de luto com determinados símbolos, e ela falava, não vou aceitar a carta porque a mensagem já foi dada. E na Inglaterra, nessa época, aliás, quase que o mundo todo, no século XIX, existia um empobrecimento geral. Então se falava, a mortalidade infantil na Inglaterra era altíssima, pela falta de saneamento básico. E um outro pintor também, Samuel Lux, que eu acabei de mandar um artigo para o boletim da SPP, ele mostra aqui a fila dos sem casa e com fome. Ou seja, mostrando que a pobreza era capaz de fazer uma série de coisas. E a principal era a alta mortalidade. Ele fala da alta mortalidade infantil, mas a mortalidade no geral era alta. A média de vida das pessoas nessa época era de 40 anos. A reforma postal inglesa ela surge em 1840, quando o Rowland Hill mostra que haveria muito mais vantagens do correio cobrar a carta antes de sair, e alguns autores citam exatamente isso. Existe muita comunicação de óbito batendo e voltando sem ninguém receber. E o que faz a reforma inglesa? Reduz as tarifas para 1 penny para qualquer carta dentro do Império Britânico. Então, por apenas 1 penny, você comunicava que alguém morreu. Tá? A segunda coisa, era um preço uniforme para cartas até meia onça. A onça é 23, 24 gramas. E elas seguiam com envelopes de bordas pretas que protegiam as cartas contra chuva e neve. Então, aqui surge a história do envelope. Tá? O envelope existia para proteger o conteúdo, que até hoje é isso. E ele tinha a borda preta. Tá? Eu falo um pouco da Rainha Vitória, porque a gente vai encontrar algumas referências que a Rainha Vitória, ela praticamente foi quem trouxe o envelope de luto, a carta de luto. A Rainha Vitória, ela fica viúva em 1861. As cartas de luto, elas são anteriores a isso. Tá? Ela fica viúva em 1861. A partir daí, ela é tida como quem criou a história do luto, porque ela usou o luto até ela morrer. E ela era considerada também, olha, ela morreu em 1901. Então, da morte do príncipe até a morte dela, 40 anos de luto. Em preto, ela vestia de preto. E a partir desse luto que ela cria, esse luto profundo, todo o Reino Unido acaba entrando em luto. Porque a Rainha Vitória, ela era extremamente amada na Inglaterra. Aliás, a Inglaterra ama todas as suas rainhas, né? E aí aparece uma nova cultura do luto na Inglaterra, e isso se espalha pela Europa e pelas colônias inglesas. Primeiro, o morto fica mais alto, fica elevado para ficar olhando todos os convidados. Então ele tinha que ficar mais alto para que as pessoas tivessem a impressão de que ele estava olhando todo mundo. E para que todas as pessoas do velório estivessem olhando para ele. Eu assisti um filme num festival de filme russo. O cadáver de Lenin ele fica quase a 40 graus no caixão para que todo mundo olhasse o Lenin e achasse que ele estivesse olhando todo mundo. A segunda coisa, existiam regras de etiqueta. O que fazer, o que não fazer, como se vestir. Por exemplo, aqui no Brasil era comum na década de 30, 40, 50, as pessoas enlutadas usavam uma fita preta no braço. Na semana após a morte do parente, não se ligava rádio, não se ligava televisão, não se tomava bebida alcoólica.
Então tinha todo essas the way, se existe um way of life, way of death, ou seja, os modos da morte, o que a morte fazia com a sociedade. E em cima disso, como se comunica o luto. Então imagina que coisa emocionante, você está na sua casa, o carteiro bate na porta e traz uma carta com borda preta. E você sabe que a sua mãe, que o seu avô, que o seu irmão está doente. Então imagina a tensão que se fica em recebendo uma carta dessas. Tá? Agora eu mostro um pouquinho da coleção. A gente já falou um pouquinho da história das cartas de luto. Eu mostro um pouquinho da coleção. Por exemplo, esse é um pré-filatélico, está aqui na coleção. Ele é de 1833. Tá, aqui está errado. Acabei de descobrir que ele estava errado, vai ser mudado. É uma carta circulada na Inglaterra em 1833. Essa lesão aqui na borda é a lesão do lacre que foi colocado. É interessante, né? Todo mundo falaria rasgo, o médico fala em lesão, né? Muitas cartas, elas já têm impresso, vão dentro, esse aqui é um envelope de luto, essa é uma carta da Itália, né? E dentro já tinha pronto a mensagem de falecimento. Aqui é uma carta, essa eu chamo de, é uma das pérolas que a gente tem aqui, uma carta da Alemanha de luto, de 1943. Ela tem 2 selos de Hitler, a borda preta, e dentro tem uma mensagem de condolências. É uma coisa bastante tétrica a gente receber. O grande estudo das cartas de luto foi feito por um filatelista chamado Ernest Morsch. Eu só achei um livro dele à venda, usado na Amazon, por um preço quase que impagável, em torno de $300. É um livro usado, não achei em PDF, e ele faz realmente um grande tratado. Uma outra coisa que eu encontrei, me cadastrei, mas não recebi nenhum e-mail de volta, existe nos Estados Unidos uma associação de colecionadores de selos de luto. Bastante coisa, ele tem muita coisa. Eles têm mostras de coleções. Eu tenho aqui comigo 3 ou 4 artigos que eu trouxe, inclusive um é cópia de uma coleção que pegou um vermelho. Tá? Outra peça que eu chamo de pérola da coleção são os telegramas de filantropia de luto. Eles circularam na Bélgica, é uma coisa do correio belga. Como é que funcionava? Morria alguém da família, essa pessoa ia no correio ou na casa do oficial do correio e dizia, olha, eu preciso avisar a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, que morreu, que papai morreu. Então, como que era feito esse telegrama? Ele não era cobrado. Quando não havia serviço de telégrafo na cidade, ele era ditado por telefone e o oficial do correio da outra cidade ia escrever esse telegrama e levar na casa da pessoa, independente do dia. Esse era o telegrama de filantropia. Desse lado aqui o envelope e aqui o telegrama. Tá? Esse é um telegrama mesmo que foi passado com máquina, que está aqui, né? Mas na literatura que a gente encontra alguma coisa sobre isso, ele fala que podia ser escrito pelo telefone, por ditado por telefone. Esse aqui também é uma peça bastante interessante, é um telegrama do interventor do Rio Grande do Sul, de outubro de 1899, comunicando o falecimento. Com extremo pesar, noticia o falecimento desse senhor aqui para a família. Tá? É um telegrama que eu acho ele fantástico pela pessoa que escreveu e pela própria mensagem, que é uma mensagem que a gente consegue ler, que a maioria a gente não consegue. Outro tipo de homenagem aos mortos, eu tenho aqui uma parte com selos homenageando os mortos. Aqui é o dia do funeral do Churchill. Churchill morreu num dia, mas foi enterrado uma semana depois. Ele faleceu dia 24 de janeiro de 65 e ficou no formal até 30 de janeiro de 65. E esse é o envelope homenageando o Winston Churchill. Existem outros ainda, um está chegando. Algumas peças eu tive que pedir para entregar para o filho meu que mora na Holanda, porque os vendedores não querem mais vender para o Brasil por causa da taxa de R$15. Porque o comprador fica sem saber que essa taxa recebeu, poucos recebem o comunicado e a carta acaba voltando. Então eu tive 2
duas compras que eu fiz que ele vai trazer amanhã para mim. Uma está, inclusive, o espaço está aqui esperando. Esse aqui também é a Rainha Astrid, da Bélgica. E eu achei que eu fosse o único felizardo a ter essa peça. Até eu descobri que foram feitas várias peças, tá? E vão chegar mais alguma num outro pacote que eu estou aguardando chegar. Esse selo da Rainha Astrid, essa série de selos, ela foi originariamente emitida como sobrecarga para ajudar as pessoas com tuberculose. Depois que ela faleceu, essa série de beneficência, vamos dizer assim, ela ganhou a borda preta. Então a gente vê que a borda preta passa a ser o sinal do luto, da condolência. E eu vi algumas cartas já circuladas com o total dos selos dela. Não é, obviamente, a taxa de postal da época. Ela, só voltando, ela morreu jovem num acidente de trânsito. Essa aqui também foi uma carta preparada, um envelope, não uma carta. Ele tem o selo do bloco B3, com o carimbo de São Paulo da data do falecimento de Getúlio Vargas, ou do suicídio, de qualquer maneira faleceu, né? Suicidando ou não, faleceu, né? Tá bom. Terá um prazer. Hã? Envelope de luto, olha a borda preta dele. Vai ser feito lá na entrada da coleção, vamos sentar para ver junto. Aqui algumas cartas censuradas que a gente colocou também. Por que se censurava a carta de luto? Olha, mexer em coisa de luto diz que é mau agouro, né? Roubar flor de cemitério, né? Só que nessa época, na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, tá? O envelope de luto, ele também foi censurado do mesmo jeito. Podia ter uma mensagem lá dentro. Então se censurou muito o envelope de luto, foi censurado. Né? Esse aqui também é uma outra pérola. Eu tenho duas cartas que elas foram e voltaram. Não são cartas de luto, mas são cartas que informam a morte. O destinatário morto, décédé, em francês, falecido. Eu tenho duas cartas aqui na coleção, olha, retorno, né, para o remetente, décédé, tá? O destinatário morreu. A carta deve levar tanto tempo para chegar que o destinatário morreu antes de ler a carta. É uma curiosidade bem interessante, né? Olha, destinatário falecido. Miguel, está sendo gravado o que você está falando. Tá? Aqui são outras curiosidades que eu tenho. Eu tenho três cartas bastante curiosas. Essa foi uma que eu coloquei. Essa carta é um envelope de luto circulado do campo de refugiados de Belfast. Belfast é uma cidade do Transvaal. Tá? E havia um campo de refugiados lá, que seria África do Sul. 25 de outubro de 1901 para a cidade do Cabo. Agora ele tem um carimbo da censura da cidade de Pretória. Esse carimbo aparentemente é falso. O que levaria alguém a colocar um carimbo de censura falso? Não abram a minha carta. Provavelmente isso. Tá? Olha, aqui ele marca o campo de refugiado, né? Agora, por que alguém colocaria um carimbo de censura falso? Então, eu acredito que alguém colocaria o carimbo, porque aí dentro ele não queria que ninguém visse o que está escrito. 1901 para a cidade do Cabo. Agora, ele tem um carimbo, esse Belfast, censura falso. Na África do Sul hoje. É uma cidade na África do Sul. Eu acredito que alguém colocaria. Ele se torna uma carta de selo, uma carta de luto estranha. Não consegui, cara. Né? Aqui é uma carta de luto que saiu do gabinete do presidente da República Francesa em 1955, ela é isenta de porte. Eu tenho essa carta isenta de porte e uma que deve chegar nos próximos dias em casa, com isenção de porte. Não, é porque ela era do gabinete do presidente da República. Não, essa não é. Essa é carta oficial. Então, e que mais que eu tenho aqui? Essa aqui. Japão. O Japão é bem interessante. O Japão emitiu selos
para se colocar em cartas, para levar essa carta com determinados selos, traz a mensagem de condolências. Eu tenho aqui, são 5 selos que a gente conseguiu, tá? E uma carta com o selo de condolências. O selo é esse aqui. Agora, como disse o Shen, seria de muito mau gosto a gente usar uma carta com o selo de condolências, a não ser que fosse de verdade. Isso, para correspondência normal, seria, para o oriental, é uma agressão. Você mandar uma carta com o selo de condolência, sendo que ninguém tinha morrido. Então, como complemento de porte, como qualquer outra coisa, é ruim. Agora, para trazer a mensagem de verdade mesmo, dá um tempinho, Pasquale. Para falar de verdade que alguém morreu, o selo tem que ser usado. Pode ser usado. Agora, para usar como complemento de porte, é uma falta de educação. E o oriental tem muito disso, né? Foi para o Perón, de Brasília. Tá? Bom, a história que eu contei aqui dos envelopes de luto, faltou só o detalhezinho dos selos, né? Que a coleção tem selos de condolência. O que são esses selos aqui? A partir do momento que alguém importante morre, os selos que já haviam sido editados recebem uma sobrecarga, e a sobrecarga de luto. Por exemplo, na Turquia, os selos do general Atatürk receberam uma faixa preta e a data do falecimento dele. É uma série de 6 selos. Na Iugoslávia, o rei Alexander, também a série de selos dele, original, não tem a borda preta. Depois que ele faleceu, ganhou a borda preta. O rei Constantino da Grécia. O rei Jorge II da Grécia também ganhou a borda preta, os selos. Essa série do Piłsudski, que é da Polônia, tá vazio aqui porque esse selo chegou amanhã, porque o vendedor se recusou a mandar para o Brasil. Então ele está no bolso do meu filho, vai chegar. Aqui tem um selo interessante da Iugoslávia, é o selo aéreo. O selo aéreo recebeu a sobrecarga de luto pela morte do rei Alexandre, que é esse cidadão aqui. O que mais eu tenho aqui? A Nicarágua fazendo uma homenagem ao presidente Kennedy, quando ele faleceu. Aqui embaixo eu tenho o Lenin, que tem um outro nome. Os selos sem picote, selos com picote receberam isso aqui. E aqui embaixo o Hindenburg, que a gente tem os selos, tem os inteiros postais, que é a carta-bilhete dele, com a borda preta também. Então, basicamente, existem alguns outros selos que a gente viu que existem de luto, mas eu não teria tempo hábil de consegui-los para trazer para cá. Eu não conheço esse selo. É Montenegro? Eu vou dar uma pesquisada depois. Vamos dar uma pesquisada. Vamos dar uma olhada, uma procuradinha para ver se der, a gente até encaixa se conseguir resolver isso. Então, no fundo, a coleção dos selos e envelopes de luto, ela está muito ligada à história da sociedade humana. Tá? Se a gente olhar a interpretação da morte através dos tempos, nos séculos 13, 14, 15, 16, até o século 17, começo do 18, a morte era uma coisa quase que romântica. O cidadão sentia que ia morrer, ficava rodeado da família e ele ditava as ordens. O que vai fazer com a minha fortuna, o que vai dar para quem, como eu quero ser enterrado, quanto eu vou dar para a igreja ficar rezando missa por mim durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. A igreja ela só tomava uma atitude na hora da morte quando o cidadão levava a extrema-unção. Os cemitérios eles eram praticamente dentro das igrejas. Só que as igrejas eram pequenas. No momento seguinte, os cemitérios são do lado de fora da igreja. Com a evolução do serviço de saneamento, se descobriu que você não podia ter nada podre perto, desculpe falar termo podre, mas em putrefação, do lado de fontes de água. Então os cemitérios foram afastados, foram ficando longe das igrejas. Em filmes que a gente assiste sobre Frankenstein, Drácula, os cemitérios são todos afastados. Só que as cidades foram crescendo e englobaram os cemitérios.
Quando chegamos no século XX, com o desenvolvimento da medicina, a criação de UTI, hoje eu vindo para cá, eu lia sobre a primeira reanimação cardiopulmonar, que foi tido como um milagre, porque até então parou de respirar, morreu, e não é bem assim. Mas hoje a morte é uma coisa extremamente fria. A pessoa morre longe da família, longe das pessoas que ela ama ou que a amam, e ela morre dentro de uma UTI de um hospital, sem direito a falar nada, sem direito a ninguém pegar na mão dela no momento da morte. E esse romantismo, entre aspas, da morte, é uma coisa extremamente importante. A gente fala hoje muito em morte digna, transferir o paciente para a casa dele, no estado que ele está, com uma instituição chamada home care, onde essa pessoa pode estar do lado das pessoas que ela ama. Mas ninguém quer hoje, ninguém morrendo neste quarto, nesta cama, porque eu não entro mais aqui. Eu, cada vez que eu vou marcar uma cirurgia de um paciente, falo, eu opero em tal hospital, nesse eu não vou. Por quê? Meu pai morreu ali. Cara, eu fiquei internado no quarto que meu pai ficou internado e morreu. No hospital. E não tem nada a ver. A gente precisa ter uma evolução suficiente para saber que não é o lugar que determina a sua morte. A sua morte vai vir por vários motivos. Vai vir pela idade, vai vir por um acidente, vai vir por uma doença, vai vir por homicídio. Mas não é o lugar que determina a tua morte. E é essa parte da morte que a gente tem que olhar. Os envelopes de luto, eles estão trazendo para nós exatamente essa mensagem. A mensagem que hoje chega para a gente de uma maneira extremamente rápida, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, por celular, naquela época demorava. Demorava porque uma carta podia levar meses até chegar no seu destino, principalmente se ela tivesse que atravessar o oceano. E muitas vezes não chegava. Tanto que a preocupação com a reforma inglesa é o envelope, a carta de luto vai dentro de um envelope para não se molhar, para não pegar neve. Bom, o recado que eu queria dar da coleção é essa. Ela está muito mais ligada à história, tá? Dessa evolução, dessa parte social da humanidade, do que qualquer outra coisa. Então a filatelia aqui, ela conta para nós essa história. Ela está contando para nós a história da morte. E eu espero que todos vocês vivam bem. Esse aqui é o meu desejo para todos. Obrigado. Ela é uma coleção temática. Último quadro, cemitério? Ah, tá. Ainda eu tenho que escutar a gracinha dele, viu? Olha, a gente falou... Miguel, eu vou acrescentar uma coisinha. Basílio, as cartas de luto no continente americano, elas não existem praticamente. Na Europa, elas continuam existindo. Eu tenho cartas aqui da Islândia de 2016. Tá? Você vai encontrar, na Inglaterra, você vai encontrar envelopes de luto em papelaria. Em Portugal, e você vai achar também que você não conseguiu chegar. Mas existe. Hein? Então, depois parou. Na década de 50, 60 acabou. Agora, na Europa você tem ainda. Você compra envelopes de luto na papelaria. No eBay, quando a gente dá a busca por envelopes novos de luto, você vai encontrar vários modelos de envelope na Inglaterra. Portugal tem um modelo só, tem uma papelaria que vende, você não acha nem no eBay. Eu achei também, se eu não me engano, da Finlândia tem um monte. A Finlândia eu comprei um lote de envelopes de um comerciante, me veio uns 20, 30 tipos de envelopes diferentes. Daria para eu falar, vou montar uma coleção de envelope da Islândia aqui, da Islândia de luta, é tudo Islândia, desculpa. Não, Islândia, Finlândia e Islândia, mas é mais, a Finlândia tem muito. Eles usam muito esse tipo de envelope. Então, é um negócio... Ainda bem que eu conheço bem a futura viúva. Talvez esses envelopes incorporem nesta coleção. Bom, perguntas? A gente vai colocar. Nós vamos colocar. O fundo.
você mencionou que isso daqui, esse telegrama, É o envelope desse. por que não botaram junto? Café, aí eu cubro alguma coisa importante dele. Não, mas aí, Não. diminui o tamanho da imagem e põe o que é Não. mais importante. As duas peças são extremamente importantes. Pois é, mas você... Tanto o envelope quanto o telegrama. Você apresentou lá no seu PowerPoint os dois na mesma página. Então, mas aí eu coloquei, teve espaço. Aí seria bom numa folha A3, mas eu não vou fazer A3. Não, não vou fazer folha A3, não. Tá? Ah, sim. Ele é desmonetizado. É. Você vê que a peça é essa aqui. É. Você vê que é uma peça fabricada. O selo está desmonetizado. A gente coloca essa observação também. Aqui não está, eu coloco. Tem uma outra coisa que eu queria dizer antes de passar... Fica de frente para a câmera, olha. Fica de frente para a câmera. Pode. Eu acho que tem um monte, viu? Eu acho que se pegar o catálogo do Vaticano, você vai achar um monte de coisa. Quem é o Papa? O Papa é o representante de Deus na Terra, segundo a tradição da Igreja Católica. Então, tudo que acontece com os papas vai virar um selo. E existem selos de luto do Papa. Eu estive no Museu do Vaticano, eles têm uma parte gigante de selos de filatelia do Vaticano. Mas os selos da morte dos papas, eles não têm a borda preta. Eu não vi nenhum selo com borda preta. Todos. Então existe essa diferenciação. A morte do Papa no selo do Vaticano é diferente do selo de luto. Tá? Ele é um selo dizendo o Papa morreu. E não estamos em luto porque o Papa morreu. Próximo. Perguntas? Obrigado. Ok. Bom, tudo em paz? Uma observação final. Final. Alguns anos, em 1985 ou 1986, teve um camarada que tinha uma coluna de filatelia no jornal Estado de São Paulo e fez um artigo sobre selos de luto, que mencionam vários deles, não mencionava muito os envelopes de luto. Então você poderia procurar. Vamos estudar. Me manda por e-mail. Manda por e-mail. Quem? Xavier, Mário Xavier. Então tá bom. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Ano que eu me formei. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Eu me despeço, estou sempre à disposição, tenho... Agradecendo Cadê a mídia? Cadê a mídia? Você que segura os dois, né? Isso.